Amém. Não. Vamos abrir 12 de Lucas 31 e 32. Buscai antes o reino de Yah, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Não. Buscai, buscai. Qual foi a palavra da parte da manhã? Como foi mesmo? Aqui. Outra vez. Atual. Atual que lemos? Buscai, buscai. Eu vim buscar. E quero levar o que vim buscar. Porque quem nós viemos buscar tem tudo para dar para mim e para você. O importante é a sua vasilha, como está a sua vasilha que veio buscar o quê? É a sua pergunta para com o dono da bênção. Todos nós queremos uma bênção e ele tem todas elas para nos conceder. Esses dias atrás eu estava vendo, olha que coisa fantástica, que para nascer um ser humano precisa de um óvulo e de um espermatozoide. E até então todo mundo pensava que era o espermatozoide mais esperto que entrava no óvulo. Se fosse assim, eu conheço tantos irmãos em que não entrava. Devagar, não ia nascer. Mas olha que bênção. É aquilo que o óvulo escolhe. É o meu caso, privilegiado. Não tinha chance nenhuma se não fosse assim. Mas o Eterno, já leram com atenção o Terrelim 139, eu te conheço como uma massa uniforme. Estava formando. Tu era apenas uma gosma, tu era só uma... Olha o que você é. Você é alguma coisa? Você é alguma coisa? Ele é em mim. Ele é em mim. E todas as vezes que nós achamos isso, que Ele é e nós não, e Ele pode tudo em nós e faz tudo por nós e em nós, nós crescemos espiritualmente de uma tal maneira que Ele vive em nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Yah. Afinal de contas, o que é o reino de Yah? O que é o reino de Yah? O que é o reino de Yah? Essa parte, o que é o reino de Yah? 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 Olha só, Yahona capítulo 2 está, e de repente, eu admiro, os dois tinham quase a mesma idade, Yahona, naquele traje de gala de Yahona. Qual era o traje de gala de Yahona mesmo? Itavelu? Como? A pele de camelo e um cinto de prata. Um cinto de prata? Um cinto de prata? Um cinto de couro. Não entrava nem na porta de algumas igrejas hoje. Naqueles trajes, acredito, barbudo, cabelo a desejar pente, mas estava ele aí. E de repente ele vê alguém quase da sua idade, ele diz: Lechir, Yobel Yah, Lech, Yavon Olah. Eis aí o Cordeiro de Yah, que tira o pecado do homem. Ele chega e diz: o reino de Yah está no meio de vós. Ele mesmo. O reino de Yah está aqui. Está aqui. Como é maravilhoso sentir a presença dele. Quando nós dizemos que ele está aqui em espírito, ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Yah e a sua justiça. As outras coisas. Deixa as outras coisas em segundo plano. Mas primeiro o reino de Yah. E o reino de Yah tem uma resposta certa para cada um de nós.
tem um ensinamento para cada um de nós, tem uma promessa para cada um de nós. O reino de A disse algo para nós: aprendam de mim. Matitiá 11:28. Aprendam de mim. Aprendam de mim por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Só assim vocês terão descanso nas vossas almas. Porque os meus mandamentos é suave e minhas doutrinas são leves. Tem praticado elas. Mas eu descanso no Shabbat. Ótimo, maravilhoso. E olha que isso para nós é um privilégio descansarmos no dia de Shabbat, onde adoramos o Eterno. Um dia como hoje, alguém está preparando para pular e não sabe se volta para casa. E nós já vivemos numa casa já há algum tempo e sabemos que vamos e voltamos porque o Eterno é o condutor de tudo isso. E como sabemos isso? Porque ele disse: eu garanto para vocês, estarei com vocês todos os dias até a consumação de tudo. Quem chegou primeiro nessa reunião? Quem chegou primeiro nessa reunião? Quem? Não foi. Não foi. Ó, vindo os filhos de Á se apresentar diante do Criador, veio no meio deles e quem? E o Criador pergunta: escuta, tu vem da onde? Eu estou aí. Você passeia? Os irmãos passeiam em algum lugar? Não. Os irmãos gostam de passear? Quem gosta de passear? Quem? Não, você é inocente. Agora você não é. Não gosta de passear. De onde vem tu, Satã? Olha, Satã, eu estou dando um passeio aí pela terra. Viu lá o João? Cadê o João? Cadê o lá? Viu lá o João? Viu lá o Paulo? Viu lá o Davi? Viu lá o Jean? Mas quem não te serve assim? Tua Jean, que inocência. Olha que inocência. Irmãos, olha pelo meu pai. Olha pelo meu tio, que inocência. Aquele que não se tornar como uma criança não é digno. Que para a criança está tudo bem com o pai, está tudo bem com a mãe. Ele não sabe a carga da mãe, não sabe o problema do pai, não conhece o problema do tio, mas para ele está tudo bem. Olha a cabecinha da criança, inocente. Olha, quando nós vemos a palavra e vemos hoje materialmente como somos e agimos, porque a palavra do Eterno é espelho, também é lâmpada, nos conduz de maneira para nós não errarmos o caminho. Chegamos no caminho e ele diz: pede o que tu queres. Pede o que tu queres. Aí você pede. E a pergunta dele é: as minhas palavras estão em você? Se as minhas palavras estiverem em você e você estiver em mim, pode pedir. Eu garanto. Mas a pergunta é essa: as minhas palavras estão em você? Diz o Eterno. Quais são as palavras dele? 16, 16, 17 do livro de Lucas, esse mesmo livro. É mais fácil acabar os céus e a terra do que cair um iota da Torá. Quem sabe esse dia nós falaremos um pouquinho do capítulo 20, versículo 16 da Torá. Só um versículo apenas, para que os irmãos tenham uma ideia quem somos, o que nós fazemos e o que queremos. Quando se busca em primeiro lugar o reino de Á, tudo é dele. Não esqueça disso. Quando se busca o reino de Á em primeiro lugar, absolutamente tudo é dele, inclusive nós. Citem para mim o Terrelim 100, versículo 3. Citem para mim, de qual? Terrelim 100, versículo 3. Foi ele. Foi ele. E não nós a nós mesmos que fez povo seu e ovelha do seu pasto. O apacentador faz o que quer da sua ovelha. Põe no colo, dá uma varadinha, tira o espinho, cura o machucado, carrega no ombro. Ele faz isso. Tu só faz o quê? Balir e seguir. A ovelha bale? A ovelha bale? O que é um balido de uma ovelha? O que é um balido de uma ovelha? Aleluia. Um dia desse cidadão falou assim, ó: eu escutei o nome de Yahu na boca do cavalo. Muito doido. Muito doido. Escutou Yahu. Mas eu não escuto. O cavalo não me fala nada, tadinho do cavalo.
Mas o doido achou que errou. Entendo um negócio desse? Eu não entendo. As pessoas deveriam ouvir a palavra como ela é. Quando se busca o reino de Yah e a sua justiça, as outras coisas nos é acrescentada de uma tal maneira que você não precisa absolutamente de nada a não ser do eterno. Porque o eterno, olha a frase de Saulo aos Filipos, capítulo 3:19. E o meu Yah, segundo a sua justiça, suprirá todas as vossas necessidades em honra ao nome de Yahushua HaMashiach. Buscar em primeiro lugar o reino de Yah. Quando se busca em primeiro lugar o reino de Yah, e claro que as outras coisas nos serão acrescentadas, as coisas que nos é acrescentada é só pensa. Um dia desse eu ouvi um filósofo falar sobre o Tehillim de número 23. Dizia ele que o Tehillim 23, do jeito que está errado a tradução. E ele disse assim, da maneira que ele acha que está certo. O eterno é meu, vamos colocar o apacentador, e ele não me falta. E ele não me falta. Olha, por mais que o cidadão seja culto, seja douto, seja erudito, seja o que ele quer de ter de título, mas olha a fala, o eterno é que me apacenta e ele não me falta. Olha, ele não me falta. Porventura ele não sempre está presente? E como é que eu vou colocar uma frase, ele não me falta? É eu que tenho essa falta sempre diante dele. Por isso a tradução da Tenaz que está correta. O eterno é quem me apacenta e nada eu tenho falta. Eu não tenho falta, porque ele me dá tudo. Até ele criticou, então não vai faltar enfermidade, doença. Claro, não falta nada, mas ele supre todas as nossas necessidades. Busque em primeiro lugar o reino de Yah. E seja justo. Seja justo em tudo. Fiel no pouco, fiel no muito. Quem recebe muito, vai ter de prestar conta de muito. Quem recebe pouco, vai ter de prestar conta de pouco. A pergunta é, quanto tu tem recebido do Criador? E se eu recebo, eu tenho de repartir, ou tenho de devolver, ou tenho de me alegrar. Porque tudo é dele, e ele deu apenas como administrador. Eu, por exemplo, não tenho nada. Só administro o que ele coloca em minhas mãos. Por isso eu tenho facilidade de interagir com aquilo que ele colocou em minhas mãos. Se uma pessoa precisa de alguma coisa, eu me esforço para que ela tenha também. Mas eu não esqueço primeiramente o meu Criador. Porque como eu disse o texto, sem ele nada temos, nada podemos, nada somos. No ano de 59, eu fui convocado para comparecer, na época, o primeiro BCCL de Campinas, que é o Exército em Campinas. Eu não quero servir, não quero servir, eu não quero servir. Mamãe, ora por mim, eu não quero servir. Eu não quero servir. Cheguei lá cedo, me colocaram uma botina, uma farda na mão e eu não quero servir, eu não quero servir. Fiquei com aquilo enrolando. Aí chegou a hora, deu uma chuva, entramos no galpão dos tanques, eu falei, não quero servir, eu não quero servir. Eu odeio farda, odeio quem dá ordem em mim. E fiquei lá. Entramos em forma e no último da minha fila sobrou eu e um rapaz. Não quero servir, não quero servir. O Satanás do capitão me escolheu. Mas eu não quero servir, eu não quero servir. Não vesti a farda, fiquei com aquilo na mão o resto da tarde. Quando foi 5:30, o sargento disse, você está dispensado. Aleluia! Porque eu sirvo um outro comando. O meu comando manda em tudo, pode tudo, sabe tudo, me dá tudo, porque ele é o dono dos exércitos. Ele é o pai dos espíritos, ele é o pai das luzes. E ele te escolheu e a mim escolheu como povo seu. Busque em primeiro lugar o reino dele. É complexo? Nem tanto. Você só tem uma coisa que fazer, obedecer. Quando você obedece, fica mais fácil. Quando você obedece,
Marido respeita a mulher respeita e ama o marido e obedece o marido, filhos obedecem pai porque são exemplo dentro de casa. E a coisa que mais me preocupa esses últimos dias é esta frase do Mashiach. Naquele dia, dois estarão numa cama. E agora? Naquele dia, dois... Mas por que ele falou isso? Porque ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Que conhece e me conhece. Estarão dois numa cama. Sobe os dois. Mas por que um vai e outro fica? Porque um acha mais importante, um acha mais santo, ou eu não te perdoo. Está perdendo o tempo. A tua alma tem um limite de idade. A tua vida material, a tua alma não tem, é eterna. Olha a frase do Eterno. Procura se consertar com o teu adversário. Porque no julgamento, o juiz pode te entregar ao meirinho, e o meirinho entregará à prisão, e tu não sairá dali enquanto não pagar o último centil. Aí criaram o purgatório. Mas não funciona assim. Por que não? Porque os olhos do Eterno estão sobre o justo e o injusto. Os olhos do Eterno sabem divisar quem é justo e quem é injusto. Não façam isso, irmãs. Irmão, isso não é ideia que eu estou dando não, hein? Estados Unidos passaram a patró e era um cemitério e ninguém sabia. E de repente, a lâmina da máquina pegou uma da sepultura e saiu o crânio do cidadão. É um livro francês que eu lia sempre, chamado Heather Digest. E tinha histórias variadas. E diz que olharam naquele crânio, tinha um prego de caibro enfiado naquele crânio. E aquele homem morreu de repente. Olha a ideia. Não faça isso. Fique aceso, irmãos. Ó, a mulher não vivia bem com o marido. Durante ele dormindo, cravou um prego na cabeça dele e morreu de morte natural. No último dia, sei lá o nome dela, fulana de tal. O diabo disse assim, não precisa nem entrar na fila, vem pro inferno, rapidinho. Não precisa nem entrar na fila. Porque o ser humano tem uma ideia fantástica de tudo que não presta no cérebro. É por isso que Salomão aconselhou, a astutice está na cabeça da criança, mas a vara da correção afugenta dela. Mas instrua o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não vai esquecer do que tu ensinou, mas que também tu viveu, para que a criança aprendesse. Não basta só ensinar e não viver. Você, pai e mãe, tem a obrigação de ensinar e viver aquilo que você quer que o seu filho seja. Como é que você vai dizer que seu filho não pode fumar se você fuma diante dele? Como é que você pode dizer que seu filho não pode beber se você bebe? Como é que você pode dizer que seu filho não pode falar palavrão se você fala? Como é que você pode dizer que o seu filho tem a paz com a sua irmã se você não vive com o seu marido bem? É por isso que o Mashiach disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir do fogo eterno? Ainda vale para hoje. Ainda vale para hoje. Porque, amados, o Criador ama o ser humano de uma tal maneira que se fez carne, habitou entre nós para nos oferecer a salvação que tínhamos perdido no Éden. Mas o segundo Adão conquistou essa salvação para mim e para você por através da subserviência do Mashiach e da sua obediência a ele. Porque se você obedece o Mashiach, faz o que ele manda, você é particípio da Torá, como está escrito, porque ele nos deu exemplo de tudo, porque ele próprio disse, tudo aquilo que você quer que alguém faça, faça primeiro. E ele cumpriu todos os mandamentos e disse para imitar ele. Nós precisamos estar consciente que num congresso desse, se sairmos daqui sem nada, é porque a sua mente está vazia e a sua alma não esteve nesse lugar. Por isso, eu sei que o Eterno tem algo maior para você do que você espera. Mas uma coisa eu sei, você precisa estar
curvado diante dele. Porque ele pode tudo e nós sabemos muito pouco, somos limitados. E nessa parte da tarde, que o Eterno nos abençoe.